E se eu te dissesse que mesmo com várias limitações da DE, você ainda pode causar dano em outra instância utilizando os raios da Vadaria Prime? E se eu te dissesse que você pode usar qualquer primária ou qualquer secundária para aplicar efeito de status tal nos inimigos, graças à nova passiva da Venato Prime? E como se não é suficiente, e se eu te dissesse que você pode usar o Melee Influence na arma do companheiro para nucar os inimigos? Pois é, se isso tudo não é suficiente ou se você não quer saber de nada disso, se você também quiser uma build que aguente matar inimigos no level máximo do jogo, esse vídeo é perfeito para você saber tudo sobre as novas duas armas que chegaram no jogo na última atualização, Vadaria Prime e Venato Prime. A Vadaria Prime é uma sniper um pouco diferente, porque você pode criar raios quando você atira num inimigo, graças ao atributo único dela, que quando você atira em um inimigo, dentro de 10 metros de distância do raio dele, você pode criar até 3 raios por disparo, o que faz com que você consiga matar mais inimigos do que você normalmente mataria com uma sniper comum. E como a chance de você criar um raio depende de você acertar um tiro no inimigo, é claro que tiro múltiplo aqui é mais do que obrigatório, até porque você multiplica os disparos. Sendo assim, você também multiplica a chance de gerar mais raios. O mais interessante é que penetração também nessa arma é extremamente importante, visto que penetração permite com que o seu disparo atravesse o inimigo. Se o seu disparo atravessa um inimigo e atinge outro, você também recebe mais chance de spawnar mais raio. Outra peculiaridade dessa arma é que o raio dela meio que, entre aspas, imita o seu disparo original, o que significa que se você atirar, por exemplo, no corpo do inimigo, o raio vai causar dano como se estivesse acertando no corpo. Se você atingir a cabeça do inimigo, o raio vai fazer a mesma coisa, porém, na cabeça. E eu não preciso falar que, na verdade, isso é muito bom devido à facilidade que você tem de ficar procando arcanos, por exemplo. Até porque se você utiliza aqui, por exemplo, um arcano Deadhead, que você precisa matar inimigos com disparos de precisão, esses raios também podem te ajudar a acumular ele, o que faz a sua vida muito mais fácil. Outra coisa que é muito importante de ressaltar aqui é que se você for ler o atributo único, tá escrito de todo tamanho que ele meio que leva em consideração os mods que você tem equipados na build. O raio se beneficia dos mods. E tudo bem, não tá errado dizer isso, mas na prática, de fato, não é bem assim que funciona. Não me entendam mal, eu não quero dizer que você modar a arma para utilizar o raio não faz sentido, na verdade faz. Mas, como eu comentei anteriormente, o dano do raio imita o dano da arma, imita a característica da arma. O dano do raio pega as características gerais do seu disparo. Ou seja, querendo ou não, você vai buildar a arma para um uso normal, para o uso hitscan de preferência com disparo de precisão. No fim das contas, o que está acontecendo é que o seu raio está imitando o seu disparo, e não de fato se apropriando de todos os mods ali que você colocou. Inclusive, até o dano do raio é o mesmo que o disparo que você causou. A única diferença é que o raio tenha uma chance crítica separada. Na verdade, a mesma chance crítica do seu disparo original. O que pode acontecer dele causar um tier crítico a mais, ou na verdade um tier crítico a menos. Porém, é o mesmo dano que o seu disparo principal causaria. Vale ressaltar também que o multiplicador de dano crítico da sua mira, aquele multiplicador de 50% que aparece do lado direito, também influencia o dano do seu raio. Então, se você conseguir jogar utilizando essa mira, você naturalmente também causa mais dano utilizando o raio. E olhando as estatísticas da arma, a gente vê uma coisa muito clara. Na verdade, o ideal é a gente fazer dano e chance crítica, enquanto chance de status não vale a pena. Até porque a gente só tem 18%. Sendo assim, eu gosto muito de focar aqui em dano e chance crítica, com Galvanized Scope, Vital Sense e Critical Delay, pra gente conseguir head crits e causar o máximo de dano possível. Junto disso, é claro, nos slots que restaram, você pode utilizar ali o elemento da fraqueza do inimigo. Por exemplo, Grenier, você pode colocar corrosivo. Se você for jogar contra corrompido, você pode colocar viral. Ou, se você preferir, você pode colocar aqui o elemento que você bem entender. Na verdade, a curto prazo, em missões normais, você vai conseguir matar inimigos também normalmente. Então, no fim das contas, esses dois slots aqui, você pode acabar até brincando mais um pouco. Se você quiser bonificar o dano do efeito de status elétrico, que é inato da arma, você pode colocar aqui, por exemplo, o mod de dano elétrico puro e também colocar Rifle Elementalist para aumentar ainda mais o dano do seu proc elétrico. E vale ressaltar que Galvanized Aptitude não funciona muito bem, na verdade, não funciona de fato com os raios dessa arma. Então, não tem muito porquê de você querer utilizar ele, é claro. Você pode utilizar se você quiser bonificar ainda mais a sua fonte de dano principal, o seu disparo,
Porém, não, é melhor você simplesmente utilizar uma coisa que também faça com que os seus raios causem mais dano. E levando em consideração aqui level cap de jogo, é claro, eu utilizei a versão onde eu coloquei o dano da fraqueza do inimigo, e como eu tava jogando contra Grineer, eu coloquei corrosivo. Sendo assim, eu primava os inimigos, principalmente os demolidores, com uma compressa para poder remover toda a armadura com corrosivo e me aproveitar do viral inato da arma para aumentar ao máximo o dano. Porém, não necessariamente significa que você precisa de uma compressa. É claro, você pode usar aqui a primer que você bem entender, a primer que te servir, mas, sinceramente, em missões normais não é nem um pouco necessário. Então, se você não for jogar level cap, não tem porquê. E vale ressaltar também que, mesmo que eu não estivesse sinergizando com nada para causar todo esse dano no cap, na verdade eu estava usando o Revenant com Roar com 100% a mais de dano. Então acaba que, tudo bem, a arma sozinha, por si só, não estava fazendo isso tudo, mas também não tinha sinergia. E nesses últimos 2, 3 dias, vocês devem ter visto vários vídeos do Lavos no simulacro parado, fazendo chover raio feito um maluco na cabeça de todos os inimigos. E, pois é, isso não funciona mais. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, eles já corrigiram isso. E no fim das contas, sinceramente, corrigiram algo que... Caramba, só funcionava isso, porque você não pode usar a terceira habilidade da Sarin, Toxic Lash, porque simplesmente não funciona no raio. Você não pode usar a primeira habilidade do Shaku, Shatta's Whisper, você também não consegue usar a Resupply. A segunda habilidade do Sight, porque adivinha, ela também não funciona no raio. E o pior, o negócio nem era forte desse jeito fora do simulacro, era uma coisa que você fazia dentro do simulacro, ou você usando a quarta habilidade da nova também, numa missão normal, porém, nada extremamente quebrado, na verdade, utilizar outras armas ainda era mais eficiente. No fim das contas, a ADE é anti-diversão. Ela não quer que você jogue um jogo de sinergia, porque ela não quer que você faça sinergia. Enfim, desabafo feito, você ainda pode utilizar o Lavos e ele ainda está completamente usável. A Valence Formation, esse mod de ampliação dele, ainda força efeito de status num raio que você conjura com seu disparo, só que a única coisa que mudou de fato é que você não faz chover tanto raio assim. Na verdade, você não faz chover nenhum a não ser os originais do seu disparo. Então eles desligaram a reação em cadeia, infelizmente. É claro que a utilização com a nova também perdeu muita força, porque a quarta habilidade dela fazia um efeito similar, não tão eficiente, mas similar. Se você quiser, você pode usar ela ainda, porém, sinceramente, se você quiser jogar dessa forma, tem armas melhores. Você vai querer jogar com uma Laetun ou com uma Famor, que tem aquela evolução encarnada que aumenta o dano do seu disparo não crítico em 2000%, o que vale mais a pena de você utilizar dessa forma. E nem precisa ser essas armas em específico. Tem armas que nem tem esse atributo único e ainda se saem melhores. Então, no fim das contas, eu não recomendaria você também utilizar junto da nova. Porém, mesmo dentro de tantas limitações impostas pela ADE, você ainda consegue tirar 100% de proveito dessa arma utilizando a Zephyr, mais especificamente a quarta habilidade dela, os Tornados. Isso acontece porque os Tornados meio que roubam, herdam, copiam, como você preferir chamar, todos os mods e atributos únicos que estão na arma que deu disparo no Tornado. Então, basicamente, quando você atira no Tornado com uma Vadária, você clona o seu atributo único de gerar raio e passa para o Tornado, o que faz com que o seu Tornado também seja capaz de conjurar raio. Então você consegue jogar tranquilamente com a Zephyr. Basta ficar atirando no Tornado que está segurando o inimigo, que está levantando os inimigos. Então você pode literalmente ficar parado, dando tiro enquanto mata inimigos sem a menor preocupação. Inclusive, se você acompanha o Discord do canal, você bem provavelmente nesses últimos 2 ou 3 dias me viu reclamando exatamente do fato de que num jogo de sinergia, a ADE não quer que você faça sinergia. Eles lançaram uma arma completamente limitada. Eu tentei por horas e horas e horas fazer algo diferente aqui, simplesmente não sai. Eu tentei utilizar o Corvex, porque a sua passiva dá penetração e você pode alinhar inimigos e tirar a armadura deles utilizando a segunda habilidade. Eu não preciso dizer que, obviamente, não é tão bom. Na verdade, se você vai jogar com Corvex, é só você usar a quarta habilidade e pronto, tá resolvido. Eu também tentei usar com a Mirage por causa dos múltiplos clones. Também não fica tão legal quanto eu tinha imaginado. Também tentei sinergizar com Unidos, atirando no inimigo que a gente linka com a terceira habilidade, porque mesmo atirando nele imune, a gente consegue gerar raios à volta. Mas, obviamente, também não tem por que você utilizar isso. Na verdade, é só você atirar no inimigo direto. Você tá desperdiçando um disparo que você poderia estar matando um inimigo a mais, então não tem sentido. No fim das contas, o que eu faço? Não tem como fazer nada com essa arma. E depois de muito tentar, eu já tinha até desistido, na verdade, foi justamente quando eu parei que me veio uma lembrança na cabeça.
Na verdade, os decretos da Kunmei são meio que um tipo de bônus universal, se é que a gente pode chamar dessa forma, porque ele não bufa só as suas armas equipadas, na verdade, ele bufa a arma do seu operador, ele também bufa a arma do seu companheiro e bem provavelmente ele também bufaria os raios da Vadaria. Você pode acabar tirando um decreto chamado Warmling Aid, que basicamente te garante um acerto extra em outra instância de dano corrosivo. E não só isso também, ele garante esse proc corrosivo, que significa que você pode também diminuir a armadura do inimigo. Então, como você acaba jogando, atirando em vários inimigos por conta da penetração e fazendo chover vários raios, é um decreto muito interessante, extremamente útil na verdade. Porém, infelizmente, esse acerto extra não conta como um disparo original, então ele também não gera mais raio. Porém, mesmo você utilizando a Vadaria junto com a Kunmei dessa forma, eu não posso dizer pra vocês que isso é exclusivo, na verdade não é. A Kunmei faz isso com qualquer arma, porém eu acho justo dizer que esses decretos também bufam os raios da Vadaria. Você pode também equipar aqui uma Venato Prime, e o melhor de tudo, você nem sequer precisa usar Venato. Isso porque é possível você meio que, entre aspas, clonar esse atributo único dela, onde você causa efeito de status tal, e fazer esse efeito de status tal ser procado, na verdade, com qualquer primária, com qualquer secundária e também com a arma do seu companheiro. Isso acontece porque aquele decreto, o Armling Aid, que te garante outro acerto em outra instância de dano corrosivo, é meio que entendido pelo jogo como se fosse um acerto melee. Então, em resumo, basicamente, quando você causa dano com aquilo, você também acaba causando o efeito de status tal, o que significa que você pode usar armas aqui que bombardeiam inimigos com efeito de status e você aumentar ainda mais a quantidade de status que você eventualmente causa no inimigo. E o melhor de tudo aqui, é claro, você pode acabar colocando Melee Influence também na sua Venato, mas não necessariamente porque você quer só jogar com Melee Influence, por mais que seja a melhor opção para Venato, até porque você tem efeito de status tal que faz com que você espalhe mais efeito para os inimigos que estão dentro da área do Melee Influence. Basicamente o que você faz é também ativar o Melee Influence para o seu companheiro dar Armored Strip em todo mundo, e não só isso, para ele nucar todo mundo também, se você preferir. E se você ainda tá na dúvida se vale a pena ou não investir na Venato Prime, mesmo que você não vá sinergizar com a Kunmei, eu te respondo sim, vale bastante a pena porque o atributo único dela é extremamente forte, principalmente se você for usar o Melee Influence, até porque você causa efeito de status tal no inimigo, você torna ele mais vulnerável a receber efeito de status que você causa, e no fim das contas, você acaba espalhando mais efeitos de status com o Melee Influence. Então, o que acontece é que esse atributo único é perfeito pro Melee Influence. Não tem muito segredo, você vai fazer a mesma build que você fez para as outras 1000 armas do seu arsenal. E é claro que na Kunmei você vai ter que utilizar o mod de ampliação da segunda habilidade, Omikuchi's Fortune, porque basicamente o que esse mod faz é diminuir o tempo de cooldown entre um decreto e outro. Quando você mata inimigos que a sua passiva bonifica, você diminui o tempo entre um decreto e outro. Pra quem não sabe, quando você joga de Kunmei, quando você pede um decreto e quando você consegue esse decreto, tem um pequeno cooldown para você conseguir outro. E o que acontece é que quanto mais decreto você pede, maior é o tempo que você tem que esperar. Então, basicamente, se você quiser o máximo de decreto o mais rápido possível, você vai querer utilizar esse mod aqui obrigatoriamente. Porém, vale ressaltar que, infelizmente, esse mod de ampliação da Kunmei não funciona tão bem, na verdade, não funciona com o Melee Influence. Quando você está sendo bonificado pela passiva dela e utiliza Venato para matar inimigos, se você acabar matando inimigos com Melee Influence, o tempo de espera entre um decreto e outro não abaixa, o que faz com que você talvez não queira utilizar Venato dessa forma. É claro, você pode utilizar se você não ligar em esperar esse tempo da passiva acabar mudando e colocando para primária ou para secundária. Porém, se você quiser o máximo de decreto o mais rápido possível, nesse caso, talvez você queira utilizar a Venato de outra forma. É claro, você vai acabar querendo ou não mantendo o Melee Influence para você poder bonificar ainda o seu companheiro, porém você pode acabar fazendo uma build voltada para o uso de Slam, onde você vai pular nos inimigos, matar eles com a Slam, e nesse caso, caso você mate eles com o impacto da Slam, você consegue diminuir o tempo entre um decreto e outro. Na minha build de Kunmei, eu tô utilizando aqui uma build de Shield Gate infinito, uma build onde a gente vai ficar imortal utilizando Catalyzing Shields,
Fast Deflection e, é claro, o Foco de Escola Vazarin com a sua primeira habilidade, até porque, assim, dessa forma, a gente consegue forçar a regeneração de escudos e o tempo todo ficar imortal. Em relação aos arcanos, você pode literalmente aqui, e eu não tô exagerando, utilizar o que você bem entender, utilizar o que você quiser. Eu mesmo tô usando o Arcane Aegis, que eu não sou obrigado, até porque eu posso ficar imortal sem ele, porém, se ele ativar, eu posso ficar um tempinho mais relaxado. Enquanto ao outro arcano, você pode utilizar algo que bonifique primária, algo que bonifique secundária, algo que bonifique melee, ou até mesmo mais força para aumentar o dano da Roar, a habilidade que eu infundi para aumentar mais o dano que a gente vai causar com as armas e com habilidades. No fim das contas, você decide. E é claro que nos fragmentos, tudo o que eu recomendo para vocês são 2 fragmentos de esmeralda que aumentam a quantidade de proc corrosivo que você pode causar no inimigo. Isso acontece porque, como eu expliquei anteriormente, a gente vai buscar aquele decreto que basicamente força o efeito de status corrosivo em outra instância, causando também o dano corrosivo. Então, como a gente vai causar dano corrosivo de diversas fontes, inclusive também vamos acabar passando esse efeito via melee influence para o nosso companheiro, acaba que isso daqui é muito interessante porque maximiza ao máximo o seu dano, faz com que você cause muito mais dano, inclusive você tem ali aquele Armor Strip passivo, se é que eu posso chamar assim. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, valeu, tamo junto e é nóis!